Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu vou continuar falando aqui sobre como reter a atenção do ouvinte na hora da pregação. Eu estou dando dicas práticas de como você fazer isso, né? Já dei 2 dicas anteriores aí. Se você não assistiu, assista os outros vídeos, você vai ficar sabendo sobre elas. E agora eu vou falar sobre a nossa terceira dica, né? Para que você consiga reter cada vez mais a atenção do seu ouvinte, a fim de que ele possa aprender da palavra de Deus e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nossa terceira dica, você precisa aí ilustrar bem a sua mensagem, o seu ponto, o princípio, a lição que você está pregando, né? Se você ali começou a explicar, explicou os 5 minutos, deu tempo de chegar ali na mensagem, na lição, né, que você quer transmitir, então naquele momento é hora de ilustrar. E uma ilustração também não leva mais do que 5 minutos, né? Uma boa ilustração precisa aí desse tempo máximo. Por quê? Porque senão a própria ilustração acaba desviando, se for mais do que isso, ela acaba desviando a atenção do ouvinte para a história que você está contando, né? Para a imagem que você está contando, descrevendo, do que para a mensagem que você está pregando. Então não faça da ilustração uma competidora do conteúdo do sermão, né? Que ela possa ser um auxílio para as pessoas aprenderem mais sobre o que você está falando, verem aquilo que você está, a lição que você está abordando, né? E não para desviar a atenção do ouvinte. Então, para você cativar a atenção do seu ouvinte, dos irmãos que estão ouvindo você na pregação, você precisa aí usar uma ilustração de no máximo também 5 minutos. Essa é uma dica importante. Mas uma boa ilustração pode ser uma citação de uma frase de um autor conhecido ou respeitado, né? Há inúmeros autores, escritores bíblicos que comentam um texto, né? E quando comentam o texto, criam até umas frases que são de fácil entendimento, né? Impactantes também. E quando nós usamos essas frases, isso acaba chamando a atenção do seu ouvinte para aquela lição, para aquela verdade que você está destacando, né? Então, boas ilustrações podem fazer uso dessas citações de textos. Lógico, como falei, leve em consideração o tamanho do texto que você vai citar. De nada adianta você ler um texto enorme quando as pessoas não estão entendendo ali o que você está falando, e aí a sua ilustração acaba não servindo ao propósito de cativar a atenção do ouvinte e vai acabar prejudicando a atenção dele em relação ao princípio que você está destacando naquele momento. O que seria uma boa ilustração também? Uma boa ilustração pode ser uma história da Bíblia. Uma boa ilustração pode usar a Bíblia como fonte de ilustração. Os próprios autores bíblicos acabavam fazendo isso, né? Pegar histórias para fazer uma analogia com episódios, né? Com o tema que se está se tratando, ou alguns pregadores até contam histórias, né? Sobre o passado. Uma pregação, por exemplo, importante ali, Moisés, por exemplo, Deuteronômio, ele acaba na pregação contando um pouco de história do que aconteceu com o povo de Israel. A pregação de Estevão também é um outro exemplo disso. Ele acaba narrando boa parte do que acontece na Escritura, né? E de uma forma bem resumida, né? Isso serve de certa forma para ilustrar bem um texto, né? Contar uma história bíblica bem contada, mas não contada a ponto de se tornar muito grande. Uma ilustração, como eu falei, precisa ser curta, né, de no máximo 5 minutos, e ela pode ser com certeza uma história bíblica que sirva de auxílio para enfatizar a verdade que você já declarou para a sua igreja, né? Então é importante que você ilustre, né? Também pode usar uma ilustração com uma história bíblica. Uma boa ilustração também pode ser uma história de vida pessoal, atual, né? Ou passado, anos passados aconteceram isso comigo, assim, então tenha cuidado naquilo que você for contar da sua vida, né? Isso é importante, né? Que você não conte tudo, mas deve contar, sim, se serve ao propósito, ao tema, à lição que você está destacando naquele momento. Se contaram a história por contar da vida pessoal na hora da pregação, em nada serve, pelo contrário,
prejudica o entendimento dos irmãos em relação à mensagem. Então é importante, se você for contar algo da sua vida, pergunte se aquilo, primeiro, casa com o tema ou a lição que você está destacando. Segundo, se aquilo que você está contando é suficiente, é realmente necessário para que elas vejam, né, a relação que há entre a verdade e a sua história. Então, seja sábio na hora de contar algo da sua vida. Não conte algo comprometedor também, isso pode muitas vezes acabar desviando a atenção do ouvinte em relação à pregação e acaba transmitindo atenção para você, e isso é um problema, né? Não faça também na ilustração da vida pessoal, a história da vida pessoal, o foco da mensagem, né? Esse é um problema. Muitos pregadores às vezes acabam pregando como se estivessem pregando a vida deles como exemplo para os demais, né? É lógico que em algum momento, né, algum ponto, isso pode servir de exemplo, mas eles acabam colocando como se fosse o padrão de conduta para os demais irmãos. Esse é um problema, né? É um problema porque isso acaba soando como se o pregador quisesse chamar a atenção para si somente. Então tenha cuidado na hora que você usar ilustrações da sua vida pessoal. Quando você usar ilustrações, também você pode usar a ilustração relacionada a uma segunda pessoa, alguém que você conheceu, que você conhece, alguém do qual você conhece a história também, ou leu a história em algum lugar. Uma boa ilustração pode fazer uso, né, da história de outras pessoas, mas também levando em consideração aquele fato de que você precisa peneirar o que é útil, né, para ser contado a fim de que sirva ao propósito da lição que você está destacando, né? Mas sendo história pessoal ou história de uma segunda pessoa, ela precisa ser bem contada, ela precisa ter ênfase nas partes importantes. E o que são partes importantes? Não aquilo que chamou mais a sua atenção no evento, mas aquilo que chama mais a atenção para o tema ou a lição que você está destacando na hora da pregação. Se você faz isso, né, se você dá ênfase naquilo que está relacionado à lição da sua pregação naquele momento, então você está usando bem a sua ilustração e está contando a história como deve ser contado. Se não for assim, infelizmente acaba desviando a atenção e não cumprindo o seu propósito, né? Você acaba enfatizando coisas que não deveria enfatizar, contando detalhes que não fariam diferença alguma e acaba desviando a atenção do ouvinte ao invés de cativá-lo. Também uma boa ilustração pode ser um dado histórico, né, ou geográfico, numérico, né, que você pode colher aí na internet, em entidades de pesquisa, como IBGE, como pesquisas feitas por jornais, né? Isso pode servir de grande serventia, você pode servir de grande utilidade, vamos dizer assim, para a sua pregação na hora que você transmitiu uma verdade. Você chegou ali numa verdade do texto. Contou essa verdade de uma forma bem simples, numa frase curta, então você pode ilustrar usando um dado histórico, né? Daquele contexto da Bíblia, do histórico atual, ou contexto geográfico, um dado histórico daquele contexto também, ou do contexto atual, ou um dado numérico também, né? Daquele contexto bíblico ou do contexto atual. Então uma boa ilustração pode fazer uso sim, né, de números, né, de história, de geografia, isso dependendo do tema que você está destacando, né, do ponto do sermão que você está destacando. Se dá para fazer essa relação, então você pode usar, né, temas como relação a casamento, divórcio, a trabalho, como era o trabalho naquele contexto, quantos trabalhadores haviam, e quantos há no nosso contexto, as formas de trabalho, né, enfim. Se o seu texto fala sobre isso, se a sua temática, o seu princípio fala sobre isso, você pode usar dados relacionados a isso no nosso contexto, seja histórico, geográfico ou numérico. E essa é uma boa dica, então, para que você possa, na ilustração, usá-la de forma eficaz e assim reter a atenção do seu ouvinte,
né, uma boa ilustração, e a boa ilustração eu já descrevi aí para você, quando usada de forma sábia, ela é de grande auxílio na retenção da atenção dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, para que eles continuem, né, conosco aprendendo, né? De nada serve você pregar um sermão com verdades importantes se a atenção dos nossos irmãos está em outro lugar. Então você precisa, além de amar eles, trazendo com fidelidade a palavra de Deus, amar eles usando os recursos e meios necessários e importantes para reter a atenção deles à palavra que você está trazendo. Então digamos que um ato de amor, tentar usar meios de cativar a atenção dos ouvintes, dos irmãos, para que eles continuem aprendendo. Essa é a minha terceira dica, para que você possa reter a atenção do ouvinte na hora da pregação. Eu fico por aqui hoje, não esqueça de dar o seu like e também de compartilhar nosso vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam crescer cada vez mais no conhecimento da pregação, em especial da pregação expositiva. Deus abençoe você, até o nosso próximo vídeo.